O Barco dos Lamentos. Sempre fui fascinado por histórias de mistério e terror, especialmente aquelas que envolvem o mar. Quando ouvi falar do Barco dos Lamentos, uma embarcação abandonada que flutuava nas águas turvas do Lago Sombrio, minha curiosidade me levou a investigar. Os moradores da região falavam sobre os gritos que ecoavam à noite e sobre as almas perdidas que vagavam a bordo. Com minha câmera e um espírito aventureiro, decidi explorar o barco, sem saber que estava prestes a entrar em um pesadelo. No final da tarde, peguei um pequeno barco de remo e naveguei até o Barco dos Lamentos. Ao me aproximar, a visão da embarcação me deixou inquieto. O casco estava coberto de musgo e as janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando minha aproximação. Assim que pisei no convés rangente, uma onda de frio percorreu meu corpo. A atmosfera estava carregada de algo inexplicável, como se o próprio ar estivesse saturado de dor e desespero. Comecei a filmar, tentando capturar a essência daquele lugar. As madeiras apodrecidas do barco rangiam sob meus pés enquanto eu explorava os corredores escuros. O cheiro de mofo era intenso, e cada passo parecia ecoar no silêncio opressivo. Foi então que ouvi um sussurro suave vindo de dentro do barco: "Ajude-nos." Meu coração disparou, olhei ao redor, mas não havia ninguém. Segui o som da voz até encontrar uma cabine com uma porta entreaberta. A luz da minha lanterna iluminou o interior empoeirado e revelou fotografias antigas penduradas nas paredes, imagens de pessoas sorrindo, mas com uma sombra de tristeza nos olhos. No centro da cabine havia uma mesa coberta de objetos estranhos, um relógio quebrado, uma boneca desgastada e um diário aberto com páginas amareladas. O sussurro se intensificou: "Libere-nos." Com um impulso inexplicável, peguei o diário e comecei a folheá-lo. As páginas estavam repletas de anotações sobre uma viagem fatídica que havia ocorrido anos atrás. Os passageiros falavam sobre uma tempestade súbita e como o barco havia naufragado em águas profundas. A última entrada era um desespero: "Estamos presos aqui. Não podemos escapar." Assim que terminei de ler, a temperatura na cabine caiu drasticamente. O medo tomou conta de mim enquanto percebia que aquelas almas estavam presas naquele barco por causa de algo que eu não compreendia completamente. O sussurro agora se transformou em gritos agonizantes: "Ajude-nos. Não podemos descansar." Tentei correr para fora da cabine, mas a porta se fechou com um estrondo, como se uma força invisível estivesse me segurando ali. Desesperado, comecei a procurar uma saída alternativa. Enquanto isso, as vozes se tornavam cada vez mais intensas, ecoando em minha mente: "Você é nossa única esperança." A cabine começou a tremer, e eu percebi que o barco estava começando a afundar lentamente nas águas escuras do lago. Com um último esforço, consegui abrir uma janela quebrada e pulei para fora. Nadei com todas as minhas forças em direção ao meu barco de remo, sentindo as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para baixo. Quando finalmente alcancei meu barco e comecei a remar freneticamente para longe do Barco dos Lamentos, olhei para trás e vi sombras emergindo da água, figuras indistintas com rostos distorcidos em expressões de dor. Ao chegar à margem do lago, caí na areia exausto e aterrorizado. Ouvindo os ecos dos lamentos ainda ressoando em minha mente, percebi que havia escapado por pouco daquela experiência aterrorizante. Mas algo dentro de mim sabia que aquelas almas ainda estavam presas no barco. Suas histórias não contadas permaneciam nas profundezas do Lago Sombrio. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar ao lago com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, navegamos até o Barco dos Lamentos ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas águas enquanto nos aproximávamos da embarcação abandonada. Ao chegarmos ao barco, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado."
Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos do lago com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos o barco dos lamentos para trás, levando conosco não apenas memórias aterrorizantes, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A brisa fresca do lago refletia a luz do sol enquanto eu me aproximava do velho barco de pesca que havia encontrado abandonado na margem. Ele estava coberto de algas e parecia ter sido esquecido pelo tempo, mas havia algo intrigante sobre ele que me atraía. Os moradores da área falavam sobre o Barco do Silêncio, uma embarcação que, segundo as lendas, tinha a capacidade de capturar os lamentos das almas perdidas. Decidi que precisava investigar e documentar minha experiência em vídeo, sem saber que estava prestes a entrar em um pesadelo. Com minha câmera em mãos, entrei no barco e comecei a filmar. O interior era escuro e úmido, com um cheiro de madeira podre e mofo. A luz da minha lanterna iluminou o espaço, revelando ferramentas enferrujadas e redes de pesca emaranhadas. Enquanto explorava, não pude deixar de sentir uma presença estranha ao meu redor, como se algo estivesse me observando. Tentei ignorar a sensação e continuei gravando, falando sobre a história do barco e suas lendas. Foi então que ouvi um sussurro suave, quase inaudível: "Ajude-me!" Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até a proa do barco. À medida que me aproximava, o sussurro se tornava mais claro: "Libere-me." O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. No fundo do barco, encontrei uma pequena caixa coberta de poeira. As mãos trêmulas, abri a caixa e encontrei um amuleto antigo envolto em um pano rasgado. Assim que toquei o amuleto, uma onda de frio percorreu meu corpo e as vozes se tornaram ensurdecedoras: "Estamos presos." O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. As sombras ao meu redor começaram a se mover, como se estivessem ganhando vida. Desesperado, tentei sair do barco, mas a porta parecia estar trancada por uma força invisível. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Ajude-nos! Estamos presos neste barco." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando na água ao redor da embarcação, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui arrombar a porta e pulei para fora do barco. Nadei freneticamente em direção à margem enquanto as mãos frias das almas perdidas tentavam me puxar para baixo. Quando finalmente alcancei a areia, caí de joelhos e olhei para trás. O barco estava parado, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas águas escuras. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar ao lago com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, navegamos até o Barco do Silêncio ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas águas enquanto nos aproximávamos da embarcação abandonada. Ao chegarmos ao barco, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos do lago com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos o Barco do Silêncio para trás, levando conosco não apenas memórias aterrorizantes, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A tarde estava calma quando decidi explorar o antigo barco de pesca que havia encontrado encalhado na praia deserta.
Os moradores da vila próxima sempre falavam sobre ele com um misto de temor e curiosidade, mencionando lendas sobre o Barco dos Ecos, uma embarcação que, segundo diziam, carregava os lamentos das almas perdidas que haviam naufragado nas águas próximas. A ideia de investigar esse mistério me fascinava e, armado com minha câmera, comecei a filmar minha aventura. Assim que pisei no convés do barco, uma sensação estranha me envolveu. O ar estava pesado e havia um cheiro de mofo e sal. A madeira rangia sob meus pés, como se estivesse protestando contra minha presença. Enquanto explorava o interior escuro e empoeirado, comecei a sentir que não estava sozinho. As paredes estavam cobertas de fotos desbotadas de pessoas sorrindo, mas havia algo inquietante em seus olhares, uma tristeza profunda que parecia ecoar através do tempo. Enquanto filmava, ouvi um sussurro baixo e melancólico: "Ajude-nos." Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. "Quem está aí?" perguntei em voz alta, tentando manter a calma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Decidi seguir o som da voz até a cabine do capitão. A porta estava entreaberta e, ao entrar, encontrei uma mesa coberta de objetos antigos, um diário empoeirado, um mapa rasgado e um relógio quebrado. O sussurro se intensificou: "Libere-nos." O diário chamou minha atenção. As páginas estavam repletas de anotações sobre uma viagem fatídica que havia terminado em tragédia. Os passageiros falavam sobre uma tempestade repentina e como o barco havia sido engolido pelas ondas. Quando cheguei à última página, as palavras estavam tremidas: "Estamos presos aqui. Não podemos escapar." Assim que terminei de ler, senti um frio intenso percorrer meu corpo. As vozes começaram a ecoar em minha mente: "Ajude-nos. Estamos presos neste barco." O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que aquelas almas estavam clamando por libertação. Tentei sair da cabine, mas a porta se fechou com um estrondo, como se algo invisível estivesse me segurando ali dentro. As vozes agora eram gritos desesperados: "Você é nossa única esperança." Olhei pela janela e vi sombras flutuando na água ao redor do barco, figuras indistintas com rostos distorcidos em expressões de dor. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui arrombar a porta e pulei para fora do barco. Nadei freneticamente em direção à margem enquanto as mãos frias das almas perdidas tentavam me puxar para baixo. Quando finalmente alcancei a areia, caí de joelhos e olhei para trás. O barco estava parado, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas águas escuras. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar ao lago com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, navegamos até o Barco dos Ecos ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas águas enquanto nos aproximávamos da embarcação abandonada. Ao chegarmos ao barco, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos do lago com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos o Barco dos Ecos para trás, levando conosco não apenas memórias aterrorizantes, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. Era uma noite sem lua quando decidi explorar o velho barco de pesca que estava encalhado na costa de uma praia deserta. A história do Barco Fantasma, como era conhecido, sempre me intrigou. Os moradores locais falavam sobre como ele aparecia nas noites mais escuras, navegando silenciosamente nas águas, e como aqueles que se aproximavam dele nunca mais eram vistos.
Com minha câmera em mãos e um coração cheio de curiosidade, entrei no barco, mal sabendo que estava prestes a desencadear algo sobrenatural. Assim que pisei no convés, uma onda de frio percorreu meu corpo. O barco estava coberto de algas e a madeira rangia sob meus pés. O interior era escuro e empoeirado, com um cheiro de mofo e sal impregnando o ar. Enquanto explorava, comecei a sentir uma presença estranha, como se algo estivesse me observando. A sensação era inquietante, mas minha determinação em capturar essa aventura em vídeo me impediu de recuar. Enquanto filmava, ouvi um sussurro suave vindo da cabine do capitão: "Ajude-me." Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia ecoar na minha mente, e a atmosfera ao meu redor se tornava cada vez mais opressiva. Com um misto de medo e curiosidade, decidi seguir o som até a cabine. Ao entrar na cabine, encontrei uma mesa coberta com objetos antigos, um diário empoeirado, um mapa rasgado e uma bússola quebrada. O diário chamou minha atenção. As páginas estavam repletas de anotações sobre uma viagem fatídica que havia ocorrido anos atrás. Os passageiros falavam sobre uma tempestade violenta que os pegou de surpresa e como o barco havia afundado nas águas profundas do oceano. Enquanto lia as palavras trêmulas da última entrada: "Estamos perdidos. Não podemos escapar." Senti um arrepio percorrer minha espinha. As vozes começaram a ecoar novamente em minha mente: "Ajude-nos. Estamos presos aqui." O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que aquelas almas estavam clamando por libertação. De repente, as luzes da cabine começaram a piscar e as sombras dançaram nas paredes. As vozes se tornaram gritos desesperados: "Você é nossa única esperança." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando na água ao redor do barco, rostos distorcidos que pareciam implorar por ajuda. O medo tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Com um último esforço, consegui abrir a porta da cabine e pulei para fora do barco. Nadei freneticamente em direção à praia enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para baixo. Quando finalmente alcancei a areia, caí de joelhos e olhei para trás. O barco estava parado, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas águas escuras. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar ao lago com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, navegamos até o barco fantasma ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas águas enquanto nos aproximávamos da embarcação abandonada. Ao chegarmos ao barco, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos do lago com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos o barco fantasma para trás, levando conosco não apenas memórias aterrorizantes, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A brisa do mar estava gelada naquela noite de outono, quando decidi explorar o velho barco de pesca que havia encontrado encalhado em uma praia isolada. O que me atraía para aquele lugar não era apenas a curiosidade, mas também as histórias que os moradores da vila próxima contavam sobre o Barco das Sombras. Diziam que ele aparecia nas noites mais escuras, e aqueles que se aproximavam ouviam sussurros de almas perdidas clamando por ajuda. Com minha câmera em mãos, entrei no barco, mal sabendo que estava prestes a desencadear algo muito além da compreensão humana. Assim que pisei no convés, uma sensação estranha me envolveu. O barco estava coberto de algas e a madeira rangia sob meus pés. O interior era escuro e úmido, com um cheiro de mofo e sal impregnando o ar. Enquanto explorava, comecei a sentir que não estava sozinho.
As paredes estavam cobertas de fotos desbotadas de pessoas sorrindo, mas havia algo inquietante em seus olhares, uma tristeza profunda que parecia ecoar através do tempo. Enquanto filmava, ouvi um sussurro baixo e melancólico: "Ajude-nos." Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até a proa do barco. À medida que me aproximava, o sussurro se tornava mais claro: "Libere-nos." O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. No fundo do barco, encontrei uma pequena caixa coberta de poeira. Com mãos trêmulas, abri a caixa e encontrei um amuleto antigo envolto em um pano rasgado. Assim que toquei o amuleto, uma onda de frio percorreu meu corpo e as vozes se tornaram ensurdecedoras: "Estamos presos." O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. As sombras ao meu redor começaram a se mover, como se estivessem ganhando vida. Desesperado, tentei sair do barco, mas a porta parecia estar trancada por uma força invisível. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Ajude-nos! Estamos presos neste barco." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando na água ao redor da embarcação, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui arrombar a porta e pulei para fora do barco. Nadei freneticamente em direção à margem enquanto as mãos frias das almas perdidas tentavam me puxar para baixo. Quando finalmente alcancei a areia, caí de joelhos e olhei para trás. O barco estava parado, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas águas escuras. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar ao lago com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, navegamos até o Barco das Sombras ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas águas enquanto nos aproximávamos da embarcação abandonada. Ao chegarmos ao barco, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos do lago com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos o Barco das Sombras para trás, levando conosco não apenas memórias aterrorizantes, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A brisa do mar estava gelada naquela noite de inverno, quando decidi explorar um barco abandonado que havia encontrado em uma enseada isolada. Os moradores da vila próxima sempre falavam sobre o Barco dos Sussurros, uma embarcação que, segundo as lendas, aparecia nas noites mais escuras e carregava os ecos das almas perdidas de marinheiros que haviam naufragado. Com minha câmera e uma lanterna, entrei no barco, mal sabendo que estava prestes a desencadear algo sobrenatural. Assim que pisei no convés, uma sensação estranha me envolveu. O barco estava coberto de algas e a madeira rangia sob meus pés. O interior era escuro e úmido, com um cheiro de mofo e sal impregnando o ar. Enquanto explorava, comecei a sentir que não estava sozinho. As paredes estavam cobertas de fotos desbotadas de pessoas sorrindo, mas havia algo inquietante em seus olhares, uma tristeza profunda que parecia ecoar através do tempo. Enquanto filmava, ouvi um sussurro baixo e melancólico: "Ajude-nos." Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até a cabine do capitão. À medida que me aproximava, o sussurro se tornava mais claro: "Libere-nos." O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado.
Ao entrar na cabine, encontrei uma mesa coberta com objetos antigos, um diário empoeirado, um mapa rasgado e uma bússola quebrada. O diário chamou minha atenção. As páginas estavam repletas de anotações sobre uma viagem fatídica que havia ocorrido anos atrás. Os passageiros falavam sobre uma tempestade violenta que os pegou de surpresa e como o barco havia afundado nas águas profundas do oceano. Enquanto lia as palavras trêmulas da última entrada, estamos perdidos. Não podemos escapar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. As vozes começaram a ecoar novamente em minha mente. Ajude-nos. Estamos presos aqui. O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que aquelas almas estavam clamando por libertação. De repente, as luzes da cabine começaram a piscar e as sombras dançaram nas paredes. As vozes se tornaram gritos desesperados. Você é nossa única esperança. Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando na água ao redor do barco, rostos distorcidos que pareciam implorar por ajuda. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui abrir a porta da cabine e pulei para fora do barco. Nadei freneticamente em direção à praia enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para baixo. Quando finalmente alcancei a areia, caí de joelhos e olhei para trás. O barco estava parado, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas águas escuras. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar ao lago com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, navegamos até o barco dos sussurros ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas águas enquanto nos aproximávamos da embarcação abandonada. Ao chegarmos ao barco, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: obrigado. Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos do lago com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos o barco dos sussurros para trás, levando conosco não apenas memórias aterrorizantes, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. O barco do desespero. Era uma noite sem estrelas quando decidi explorar o velho barco de carga que havia encontrado abandonado no cais. A vila próxima sempre falava sobre ele com um misto de temor e curiosidade, mencionando como o barco do desespero aparecia em pesadelos e como aqueles que se aventuravam a bordo nunca mais eram vistos. Movido pela adrenalina e pela curiosidade, entrei na embarcação, mal sabendo que estava prestes a desencadear uma série de eventos aterrorizantes. Assim que pisei no convés, uma sensação estranha me envolveu. O cheiro de madeira podre e mofo era intenso, e o ambiente estava mergulhado em uma escuridão quase palpável. A luz da minha lanterna mal iluminava os cantos do barco, revelando manchas escuras nas paredes e objetos cobertos de poeira. Enquanto explorava, comecei a ouvir um som baixo, como se algo estivesse se arrastando no interior da embarcação. O coração começou a acelerar quando percebi que não estava sozinho. Ajude-me, sussurrou uma voz fraca, quase inaudível. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, criando um eco que reverberava em minha mente. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até a cabine do capitão. Ao entrar na cabine, encontrei uma mesa coberta com objetos antigos, um diário empoeirado, um mapa rasgado e uma garrafa quebrada. O diário chamou minha atenção. Suas páginas estavam repletas de anotações sobre uma viagem fatídica que havia ocorrido anos atrás. Os passageiros falavam sobre uma carga misteriosa e como o barco havia desaparecido em uma tempestade violenta. Enquanto lia as palavras trêmulas da última entrada: estamos perdidos. Algo está nos perseguindo.
Senti um arrepio percorrer minha espinha. As vozes começaram a ecoar novamente em minha mente: ajude-nos! Estamos presos aqui. O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que aquelas almas estavam clamando por libertação. De repente, as luzes da cabine começaram a piscar e as sombras dançaram nas paredes. As vozes se tornaram gritos desesperados: você é nossa única esperança. Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando na água ao redor do barco, rostos distorcidos que pareciam implorar por ajuda. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui abrir a porta da cabine e pulei para fora do barco. Nadei freneticamente em direção à praia enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para baixo. Quando finalmente alcancei a areia, caí de joelhos e olhei para trás. O barco estava parado, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas águas escuras. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar ao lago com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, navegamos até o barco do desespero ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas águas enquanto nos aproximávamos da embarcação abandonada. Ao chegarmos ao barco, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: obrigado. Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos do lago com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos o barco do desespero para trás, levando conosco não apenas memórias aterrorizantes, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas.